O governo Lula anunciou nesta quinta o congelamento de 31,3 bilhões de despesas do orçamento de 2025 para cumprir o limite de gastos do arcabouço fiscal e a meta de resultado primário fixada para este ano. E eis a nova lambança do governo federal. Pois, para cobrir esse rombo, o executivo também anunciou, no finzinho assim do anúncio, o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. O mercado reagiu mal às mudanças e obrigou o Ministério da Fazenda a revogar parte das medidas. Entre as medidas que estão valendo, transações de câmbio com cartões de crédito e débito internacional, compra de moeda, cartão pré-pago internacional e cheques de viagem para gastos pessoais, que passam a ter IOF unificado de 3,5%. Os mesmos 3,5% incidem agora nos empréstimos externos para operações com um prazo inferior a 365 dias para a tomada de empréstimos feitas no Brasil. Feitas do Brasil, aliás, para o exterior. Do outro lado, o governo federal revogou as mudanças relacionadas a aplicações de fundos nacionais do exterior. Elas continuarão isentas, assim como as remessas de pessoas físicas ao exterior destinadas a investimentos, que continuarão com a alíquota de 1,1% por operação, como era antes. Vamos ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciando este pacotão. Esse item é um item muito residual desse acervo, desse conjunto de medidas. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo, né? De inibir investimento fora, não tinha nada a ver com isso, então nós entendemos que era correto fazer uma revisão disso, né? Ontem eu conversei com a equipe ao longo da noite, virtualmente, o Tesouro e as secretarias envolvidas, a Receita e o Tesouro sobretudo. Comuniquei às 8 da noite para o Bruno Moretti da Casa Civil. Muito provavelmente nós estamos analisando a possibilidade de rever um item do decreto para deixar a Casa Civil a postos, caso fosse necessário. Mas, para o fim da noite, nós entendemos que a revisão era justa, era correta. Mandamos para a Casa Civil a redação e o decreto de revisão foi processado e já está publicado no Diário Oficial, numa edição extraordinária de hoje pela manhã. Então, só para dizer que já está publicado no jornal, o secretário do Tesouro vai manter contato com as pessoas que entraram em contato conosco, a quem, inclusive, nós agradecemos, porque nosso diálogo com o mercado tem sido constante, não temos nenhum problema em corrigir rota, desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, né, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para a saúde financeira do Brasil. Vamos continuar abertos ao diálogo sem nenhum tipo de problema e contamos com a colaboração dos parceiros tradicionais nossos para ir corrigindo rota, mas para atingir o objetivo declarado ontem, que é o mais importante. Esse anúncio atabalhoado de Haddad ocorreu menos de 6 meses após a chamada crise do Pix. Na época, Lula disse que nenhum aumento seria anunciado sem a anuência dele, do presidente da República. Vamos lembrar este momento. Mas o que eu quero de vocês é o seguinte: daqui para frente é dedicação. Mais do que vocês já tiveram. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na presidência da República. E é importante vocês lembrarem, que quando a gente não trabalha, a gente não colhe.
E para ajudar a entender esse imbróglio sobre o IOF, esse pacotão, estamos novamente com o economista Jason Vieira aqui no Meio Dia em Brasília. Jason, muito boa tarde. O que é que você analisou deste pacote? O que você achou desse pacote que inclui esse aumento do IOF, mas não se restringe a isso? Bom, nós tivemos a primeira parte, que efetivamente foi a tentativa do governo de aplicar o pacote de corte de gastos, que teria sido bem recebido em tese, se ele não fosse muito voltado à revisão do passado. Você teve muita coisa que foi revisada ali no sentido de mostrar que o governo superestimou receitas lá atrás e subestimou despesas. Ainda existem despesas que estão subestimadas no atual pacote, mas ele já era melhor do que nada, digamos assim, podemos chegar nesse ponto. Mas o problema é que do momento que veio com a medida anunciada junto com o pacote de aumento de IOF, que eles foram obrigados de certa maneira a recuar, porque o alerta que foi dado, muito provavelmente esse alerta partiu do Banco Central, de que uma taxação naquele volume e do modo como seria feito, teria sim o sinal emitido de controle de capitais, eles acabaram por recuar. Mas o problema é que o governo ele continua atuando via receita. Porque nós vimos isso, ainda que haja a redução é mínima, inclusive, dessa questão do IOF para o exterior, dado o tamanho do pacote, a redução é mínima. Mas você está falando, por exemplo, elevação de alíquota para empresas nas operações de crédito. Você acabou de matar o FDIC. Você falando da alíquota de 5% para aportes elevados em planos de previdência privada. Ninguém que tem esse valor de dinheiro põe dinheiro em previdência. Então, aí já é uma superestimação de receita. Já pode contar que o que tiver ali já é superestimado em termos de receita. Porque ninguém em sã consciência que tenha condições de aportar R$50 mil por mês vai colocar num VGBL. E aí mantém o IOF, o aumento do IOF para compra de moeda estrangeira, mas saiu de 3,38 para 3,5 também. Ele disse que não houve aumento, houve equalização. Tudo muda de nome, né? Mas, de qualquer modo, sim, houve aumento, ainda que 0,12, houve aumento de imposto. Wilson Lima, também já estou aqui dando boa tarde a você para participar deste Meio Dia em Brasília. Pode continuar aqui com a nossa conversa com o Jason Vieira, sempre muito preciso nas suas colocações. Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Jason. Mas principalmente boa tarde para você, meu amigo de Um Antagonista e também do canal BMC News. Meu amigo e minha amiga que está aqui com a gente todo santo dia. Tem que ter muita paciência, né, Jason? Porque me parece... E aí, eu não sei se o mercado teve essa impressão, mas pelo menos para mim ficou essa impressão. Vamos falar ao longo do programa também sobre o contingenciamento do governo federal. O governo federal preparou uma tesourada de 30 bi, era até maior, né, do que se imaginava. Se imaginava 10, 15 bi, o governo veio com 30 bi. Mas o que me preocupa, Jason, é que essa conta não fecha. Por quê? Porque mesmo com essa mudança do IOF... Hoje o Fernando Haddad disse que na prática é uma mudança que que o impacto dessa mudança é uma perda de arrecadação de 1 bi, que não afetaria as outras alíquotas, né, já que o governo federal acredita que pode arrecadar uns 20 bi. Mas a impressão que eu tenho, Jason, e eu não sei se você compartilha dessa mesma impressão, é que essa conta do Haddad não fecha, ainda não fecha, porque... Agora o governo federal vai ter que achar uma outra forma de contingenciar recursos, vai ter que fazer outros bloqueios para conseguir fechar, para conseguir chegar na meta zero do arcabouço fiscal. Você também tem essa impressão ou eu estou sendo um pouco pessimista? Não, sua impressão não está errada, não. O governo agora, por exemplo, ele colocou o contingenciamento de 31,3 bi. E aí, nas próximas semanas, vai haver o anúncio que vai vir em conjunto com os ministérios para saber efetivamente o que vai ser contingenciado. E vamos lembrar que o pacote de corte de gastos que foi proposto lá atrás, ele não teve mudanças de gastos, não houve uma reforma estrutural de gastos. Houve um remanejamento de rubricas que acabou levando aquelas reações negativas e o dólar chegou a bater praticamente 6,30 em algum momento em 2024. Óbvio, aquilo ali casou com um erro crasso do governo de estratégia de se fazer esse tipo de anúncio
no momento em que havia um fluxo natural de saída de dólares do Brasil e só fez por intensificar o processo. Agora, a questão maior fica que o governo ele continua, de certa maneira, não trabalhando pela questão é só arrecadação. É só via arrecadação. Você não vê esse contingenciamento, ele é sempre por pontos muito específicos, questões específicas, muito menos é muito mais pontual do que por fluxo. Então você não vê uma mudança estrutural dos gastos do governo. Você só vê uma mudança conjuntural. Ou seja, do jeito que estamos, vai continuar. Nós continuamos, o governo continua incompetente em termos de não cortar gastos, não vender ativos importantes, não propõe reforma estrutural, ele continua do mesmo jeito. Ele continua do mesmo jeito. E a reação disso, óbvio, é de que nós vamos ver no futuro próximo, o governo tendo que fazer mais algum pacote para, de novo, tentar mudar mais alguma coisa. Agora, Jason e meu caro Inácio, duas informações importantes, inclusive uma que chegou agora de uma fonte minha do Congresso Nacional. Primeira, o Haddad, a equipe econômica do governo, junto com o Sidônio Palmeira, chefe da SECOM, eles resolveram agir rápido. Por quê? Porque no Palácio do Planalto havia um temor de um novo efeito Nicolas Ferreira. Havia um temor de que o Nicolas pudesse fazer um outro vídeo, que esse vídeo viralizasse e o governo federal poderia sofrer outro baque de popularidade. É bom lembrar, para quem não, só para a gente relembrar essa fase turbulenta do governo Lula, é bom lembrar que o governo Lula tenta insistentemente atrair a classe média para o seu barco. Por quê? Aquele projeto de reforma do imposto de renda, de aumento da faixa de isenção, tem um objetivo muito claro, de atingir o eleitor de classe média. Só que tem um detalhe, quando você aumenta o IOF, você também atinge o eleitor de classe média. Então acaba sendo um sinal trocado. Outra informação importante que eu acabei de receber é a seguinte, é que a oposição na Câmara apresentou, melhor dizendo, um pedido de convocação do Fernando Haddad para que ele explique essa barbeiragem na forma como ele conduziu o aumento do IOF. Então, o Fernando Haddad agora vai ter que se explicar e eu vou aproveitar, Jason, pode fazer da minha parte uma última pergunta. Você acredita que, de fato, houve uma barbeiragem do governo? Porque o que se chegou de informações pela manhã é que, num primeiro momento, o Fernando Haddad não tinha noção, né? Não tinha conhecimento, não tinha a percepção de como é que essa questão de IOF poderia bater, né? Poderia dar hashtag ruim no mercado, principalmente, né, para se dar uma impressão de que o Brasil estava tentando segurar os investimentos estrangeiros. Mas isso, para mim, eu acho que é uma questão muito óbvia para se enxergar por parte de um ministro da Fazenda. Eu não consigo, sinceramente, conceber um ministro da Fazenda que não vá, né, decretar, que não vá anunciar uma medida e não pense nas consequências dessa medida. Você acha que essa desculpa colou ou é uma bela de uma desculpa esfarrapada? Eu acho que, na verdade, a primeira bronca, acho que não foi nem uma questão de se observar para frente se efetivamente ia dar um vídeo Nicolas 2 ou coisa parecida. Eu acho que o grande problema, na verdade, a bronca deve ter vindo do Banco Central. Porque você tomar medidas em que você depende muito do Banco Central, especificamente naquelas ligadas ao exterior, e o Banco Central, ele está sendo um Banco Central técnico, podemos dizer isso sim, ele continua sendo um Banco Central técnico, continua a responder tecnicamente até agora. Então não vemos nenhum sinal de mudança nítido no Banco Central. Ele fez alguns balões de ensaio de comunicação na tentativa de ver qual que era a sensibilidade do mercado, de repente uma mudança em termos de juros, ou talvez começar a alinhar a comunicação no sentido de se buscar taxas de juros menores, que é sim a premissa nesse momento, porque estamos chegando no fim do ciclo de elevação de juros, é natural que isso aconteça, mas ele fez isso de maneira muito melhor. Ele foi durante discursos com outros membros do mercado financeiro, isso foi alinhando, em certo momento houve uma resposta um pouco mais negativa, aí veio medidas do governo que o Banco Central teve que responder, e por fim o Banco Central agora estamos ainda aguardando novos sinais de membros do Banco Central,
mas eles têm uma comunicação que ela é muito mais, vamos dizer assim, dispersa, dá a impressão de ser dispersa, porque é um dia aqui, outro dia ali, ou seja, não é que nem um anúncio concentrado do governo, de sentar, falar, fazer o anúncio e depois ter a reação, não. Ele vai numa reunião aqui, ele faz outra reunião aqui, ele emite um sinal aqui, ele fala alguma coisa na imprensa e no final você vai tentar chegar ao rumo que o Banco Central está esperando. O Ministério da Fazenda, não. Normalmente, o que acontecia antes? Acontecia o balão de ensaios. Normalmente havia um vazamento providencial de alguns indicadores, mas isso era provavelmente dias antes. Às vezes, esse governo mesmo, ele sentia a temperatura do mercado e alterava suas mudanças. Agora, não. Isso aconteceu, foi algum vazamento, foi no próprio dia. A medida de contenção de gastos, ela foi bem recebida porque ela superou as expectativas do mercado. Inclusive, nós tivemos naquele momento dólar em queda, fechamento da curva de juros. Tudo isso em reação a um processo fiscalista um pouco melhor por parte do governo. Mas depois que via que havia dependência, em grande parte, de uma elevação severa de impostos em diversos modais de crédito, aí o mercado reagiu negativamente, especialmente com essa percepção de que poderia suar pesadamente como controle de capitais, e daí veio o papel do Banco Central de dizer, olha, é a gente que vai ter que lidar com essa história aqui, então é bom a gente rever, porque isso aqui não vai pegar bem, isso vai reagir negativamente do mercado.